Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é transmitir o conhecimento da Palavra de Deus, é estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. Muito obrigado a você que já está conosco, você que já acompanha o nosso trabalho, muito obrigado a você que está chegando agora e eu gostaria de convidar você que está iniciando hoje a visualização de nossos vídeos para já deixar o sininho ativado, para assim que nós colocarmos um vídeo no ar, você possa ser informado imediatamente sobre esse vídeo. Toda quarta-feira nós estamos publicando um vídeo e neste vídeo nós estamos comentando a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista foi originalmente publicada na década de 90 e está sendo agora reeditada pela Casa Publicadora. O comentarista é o saudoso pastor Eurico Bergsten. Ele foi autor de Teologia Sistemática, editado pela CPAD, e também ele é o maior comentarista em volume de obras pela CPAD. Ele produziu 35 comentários para a Casa Publicadora ao total. Então nós estamos juntos a partir de agora. Já quero convidar você para se inscrever, você que ainda não é inscrito, para você que já é inscrito também deixar o seu comentário, para você colocar ali no nosso comentário, no nosso campo de comentários, o feedback, para que nós possamos assim aperfeiçoar o nosso trabalho. Também não esqueça de já curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo. Tudo isso é muito importante. Tudo isso nos ajuda bastante a nós crescermos aqui na plataforma. Desde já, o nosso muito obrigado a você e vamos ao estudo da semana. Deus abençoe maravilhosamente cada um de nós. A lição desta semana é a de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós agora vamos conhecer os tópicos e subtópicos propostos para esta lição. O primeiro tópico: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico: Deus levantou 2 profetas. Segundo subtópico: o resultado da mensagem dos profetas. Terceiro subtópico: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. O nosso segundo tópico: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Primeiro subtópico: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Segundo subtópico: manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. E nós chegamos então ao nosso terceiro tópico: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Primeiro subtópico: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Segundo subtópico: o profeta na dispensação do Novo Testamento. Esses então são os tópicos e subtópicos abordados na lição número 5, a lição desta semana. A nossa leitura bíblica em classe desta semana está dividida nos livros de Esdras, Ageu e Zacarias. Em Esdras, no capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 2. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 1, ainda em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, e depois em Zacarias, uma leitura no capítulo 4, dos versículos 6 ao 10. Esta então é a nossa leitura bíblica em classe. Nós aconselhamos você a fazer leitura dela, pegar sua Bíblia e ler os versículos que nós citamos. É muito importante porque eles dão o norte desta lição. Na semana passada nós iniciamos, junto com o povo de Judá que estava voltando do cativeiro, a reconstrução do templo. Nós vimos que a reconstrução parou devido aos frequentes ataques dos inimigos, através de várias artimanhas. Eles acabaram por conseguir com que a construção fosse parada, fosse estagnada. Eu quero convidar a você para dar uma assistida, para você assistir a aula passada, a aula de número 4. É muito importante porque ela faz um gancho com esta aula. Na lição número 4 nós vimos a primeira parte da reconstrução do templo, a primeira etapa, a reconstrução do templo sendo parada, sendo esta parada motivada pelos constantes ataques dos samaritanos, e agora nós vamos reconstruir novamente o templo. Nós vamos reiniciar o processo de reconstrução do templo através da liderança de Zorobabel, através também ali da presença de Ageu e Zacarias, que entram em cena, também o sumo sacerdote Josué. Mas é muito importante que você assista a lição 4, porque ela inicia o processo de construção do templo. Já a lição de número 3, ela fala sobre a
construção do altar. Também é muito importante para você assistir. Nós temos ali uma playlist no nosso canal, onde esse trimestre está sendo detalhado. Cada vídeo ele fala de uma lição, cada vídeo ele fala de uma parte da volta do povo ao cativeiro. Então é um compêndio muito interessante para você assistir. É interessante você fazer inclusive uma maratona. Então, pega nossa playlist ali, pega nossas playlists. Nós temos também uma playlist com algumas aulas do trimestre passado. Eu digo algumas aulas porque nós iniciamos o canal no trimestre passado. Então, nós não temos todas as lições do segundo trimestre, mas nós temos ali algumas lições para você assistir. Então, faça uma maratona no nosso canal, maratonize o nosso canal com as nossas playlists e com certeza assim nós estaremos estudando bem mais a palavra de Deus. Isso é muito importante, é edificante estudar a palavra do Senhor. Vamos então à lição número 5, vamos então à reconstrução, a retomada da reconstrução ali do templo do Senhor. O povo estava em uma zona de conforto. O povo, intimidado pela oposição à construção do templo, foi viver suas vidas. E por 15 anos, o templo do Senhor ficou completamente esquecido. O povo perdera totalmente o entusiasmo em ter um templo reconstruído. Os inimigos haviam vencido. Porém, mais do que isso, o povo caíra na chamada zona de conforto. Era mais cômodo viver suas vidas, gerenciar suas famílias, do que tentar reconstruir o templo e trazer sobre si novamente toda a carga negativa das investidas inimigas contra o trabalho de reconstrução do templo. O povo agora estava em paz, estava tranquilo, estava vivendo suas vidas, já não estava sendo afrontado, já não estava mais sendo confrontado, porque agora estava cuidando de suas próprias vidas, estava cuidando das suas casas, das suas famílias, e o templo do Senhor havia sido esquecido. Deus, ele chama encorajadores. Deus quer encorajar seus filhos, mostrar-lhes que continua ao seu lado, mostrar a eles que não devem temer, porque o povo tinha parado porque estava temendo. A principal causa da parada da construção do templo foi o temor do povo. O povo temia seus inimigos. O povo estava obedecendo a ordem real que mandava estagnar o trabalho, mas sobretudo o temor dos inimigos era a principal causa da parada daquela construção. O povo precisava ser acordado da inércia. Estava estagnado. O povo estava dormente, sem qualquer expectativa de regresso ao trabalho da reconstrução do templo. Deus sabia que por conta própria a população de Judá não teria condições de reagir, de voltar aos planos originais de quando chegaram à terra. Quando chegaram à terra, eles tinham por plano reconstruir o altar, reconstruíram, foi reconstruído, foi remodelado o altar ficou pronto. Depois, a segunda etapa, reconstruir o templo. E já nessa segunda etapa, eles acabam fracassando. Já nessa segunda etapa, eles acabam desanimando. Era necessário, então, uma intervenção divina. Deus estava para agir. 15 anos já haviam se passado desde o abandono do trabalho para reerguer o templo. Agora estava tudo parado. As ruínas persistiam. O povo acabou por se acostumar vendo aquelas ruínas. Elas tornaram-se parte da paisagem. Que coisa triste! Elas tornaram-se parte da paisagem daquele local. Homens, mulheres, crianças passavam em torno dos destroços e já não tinham forças, já não tinham ânimo para recomeçar a obra parada por tanto tempo. E acabaram por se acostumarem àquela situação. Eu quero trazer aqui uma aplicação pessoal sobre a zona de conforto. Nós estamos em 2020. O mundo é assolado por uma pandemia chamada Covid-19, uma doença respiratória que está levando a óbito muitas pessoas ao redor do mundo. As pessoas buscam proteção em suas casas. Muitas cidades ao redor do mundo decretaram isolamento social para prevenir o contágio e também proteger os seus cidadãos. Muitas indústrias e empresas estão paradas. Muitos serviços foram desativados. Igrejas foram fechadas sob recomendação das autoridades de saúde, que na busca do bem coletivo estão desaconselhando aglomerações de pessoas. Muitos de nossos irmãos, principalmente os de idade avançada, estão em suas casas. A proteção deve ser buscada e a preservação da saúde exige medidas drásticas de contenção social. E mesmo
aquartelados em suas casas, os servos e as servas de Deus continuam gozando de uma íntima comunhão com o seu Deus, com devocionais diários, cultos domésticos, leituras da Bíblia, oração, enfim, uma vida consagrada a Deus. A contraindicação desse processo de isolamento são as pessoas que antes da pandemia já não faziam tanta questão de estarem nas igrejas, de estarem no templo do Senhor. Agora, com um álibi perfeito, o refúgio da pandemia, estão em suas casas, sem necessidade de estarem na casa de Deus. E em casa, sequer dedicam tempo para a leitura da Bíblia. Não praticam devocional, não oram, não jejuam. Estão em perigoso ostracismo. Isso acaba, com o passar do tempo, minando a força espiritual. E em pouco tempo, o ir à igreja já não fará o mínimo sentido. É o início da apostasia, o início do completo abandono da fé. No contexto da lição de hoje, nós temos a figura dos profetas. E o profeta, a função do profeta, foi sempre fundamental para o povo de Judá, para o povo de Deus em si. Lá em Israel, antes da Assíria dominar o reino do norte, os profetas estiveram lá e profetizaram para que o povo voltasse à presença de Deus, para que o povo fosse novamente voltando-se paulatinamente ao seu Deus, dando as costas para o pecado. Pelo contrário, o povo ficou de frente para o pecado, dando as costas para Deus. Isso aconteceu em Judá, também já havia acontecido em Israel. Em Judá, nós temos o último profeta chamado Jeremias. Lá em Judá, no Reino do Norte, o povo não ouviu a voz dos profetas e acabou sendo conquistado pelo Império Assírio. Lá em Judá, o povo também não deu ouvido aos profetas, o último deles, Jeremias, e acabou sendo levado para o exílio. E lá ficou 70 anos. O povo não deu ouvido aos conselhos de Jeremias e foi levado para o cativeiro. E lá no período do cativeiro, no chamado período exílico, nós temos Deus usando Daniel e Ezequiel. E agora com o povo já ali no cativeiro, já ali nas cercanias da Babilônia, Deus ainda levantou esses profetas para que o povo não ficasse sozinho, não ficasse abandonado. Os profetas definitivamente estavam em todas as situações com o povo. Pela boca deles, Deus sempre se comunicou com o seu povo, mesmo eles estando no cativeiro. No período pós-exílio, nós temos a participação de 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos focar nesta lição em Ageu e Zacarias. Esses 3 homens, eles eram conhecidos como os profetas reformadores. Tamanha a relevância de suas mensagens durante a reconstrução da nova vida do povo judeu. Eles tiveram uma importância fundamental neste período. É através da mensagem profética que Deus chama o povo para voltar ao trabalho da reconstrução do templo. Nós já vamos estudar isso aí com uma maior minúcia, com maiores detalhes. Nós temos então na lição de hoje os profetas Ageu e Zacarias no centro dos acontecimentos. Quem era Ageu? Ageu ele era profeta. Segundo a maioria dos comentaristas, ele teria nascido ali na Babilônia durante o exílio, mas para outros comentaristas ele teria ido para a Babilônia ainda criança. Eles usam, esses comentaristas, a passagem de Ageu, capítulo 2, versículo 3, que diz: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante de vossos olhos, comparada com aquela? Então ele teria, mesmo criança, visto a glória do primeiro templo. Ageu, ele era também chamado de embaixador do Senhor. De todos os profetas, foi o que mais utilizou a expressão diz o Senhor. Ele empregou 16 vezes essa expressão. A mensagem de Ageu é bem recebida pelo povo. Segundo comentaristas, Ageu foi um profeta que poderia se orgulhar, exatamente, se orgulhar por sua mensagem ter sido aceita, porque muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a mensagem dos profetas era repudiada pelo povo. Ageu, ao falar para o povo que estava voltando do exílio, foi bem aceito por esse povo. O povo, ao ouvir as suas palavras, atende imediatamente às ordens de Deus. Era um grande contraste com as profecias de Jeremias, por exemplo. Jeremias foi totalmente ignorado pelo povo. E o povo, por ignorar Jeremias,
foi levado para o cativeiro. Agora a mensagem de Ageu, ela encontra guarida junto ao coração dos ouvintes. O povo agora volta-se para o profeta. O povo agora dá ouvidos à mensagem do profeta. Quem era Zacarias? Zacarias pertencia à tribo sacerdotal. Ele nasceu no cativeiro babilônico, e aqui os comentaristas são unânimes em afirmar isso. Ele utilizou 20 vezes a expressão naquele dia, e esta expressão, naquele dia, marcou o seu livro. Depois de Isaías, aqui tem um fato muito interessante. Depois de Isaías, Zacarias foi o profeta que mais profetizou através de tipos e figuras sobre a volta de Jesus. Então, era considerado também um profeta messiânico. Nós temos um terceiro profeta, nós não vamos abordar nas lições este profeta, mas nós também queremos falar um pouquinho sobre Malaquias, que foi um profeta pós-exílio. O seu nome significava mensageiro. Muitos biblicistas acreditam que esse não era o seu próprio nome, mensageiro, Malaquias, mas que era apenas um título dado ao profeta. Alguns acreditam que o livro que leva o seu nome foi, na verdade, escrito por Esdras. Sua linhagem e descendência são desconhecidas. Foi o último profeta pelo qual Deus falou antes de um período de 400 anos, 4 séculos, conhecido como o período das trevas. Sua mensagem era de denúncia. A sua mensagem era de confrontação ao pecado. Ele denunciou o pecado e também o formalismo. Ele escreveu profeticamente sobre Cristo também. Então, também poderia ser considerado como um profeta messiânico. Ele chamava de o sol da justiça, e essa referência é direcionada a Jesus Cristo. Exerceu seu ministério profético entre Esdras e Neemias. O povo havia voltado as costas para Deus. A partir do momento em que cessou a obra de edificação do templo e todos voltaram para suas casas, viverem suas vidas, o cotidiano deles não foi tão fácil assim. Eles tomaram essa decisão de voltar as costas para Deus, porém as consequências elas vieram. O cotidiano deles não foi nada fácil, não era nada daquilo que eles esperavam. Deus promoveria um grande ato de represália contra o seu povo, uma grande seca que castigaria a terra. O povo sabia que a obra havia cessado devido à ordem real, que a ordem do rei era imperiosa, o trabalho deve parar. O povo sabia disso e, por conta desse decreto, o trabalho foi completamente estagnável. Mas eles pensavam que esses acontecimentos, a ordem do decreto que estipulava o fim dos trabalhos e a própria resistência, o próprio ódio daquelas pessoas que já estavam ali na terra, os samaritanos, para com eles, era na verdade a vontade de Deus. Eles achavam que tudo aquilo ali fazia parte da vontade de Deus. Muitos pensavam que o tempo predito por Jeremias, os 70 anos, ainda não haviam se cumprido. Se apegaram a essa hipótese para promover uma grande apostasia. Porém, Deus, pela boca de Ageu, põe por terra essa tese. Lá em Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós estamos lendo na Almeida Corrigida Fiel. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo havia, então, se apegado àquela minúcia, àquela hipótese mínima de que o tempo não havia se cumprido ainda, e assim conseguiram um álibi para fazerem as suas próprias casas, deixando para trás, deixando de costas o templo do Senhor. E Deus também coloca em xeque a posição do povo de priorizar a construção das suas próprias casas, ao invés do templo do Senhor. Lemos ainda na Almeida Corrigida Fiel, em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus revelaria a seu povo as causas da falta de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nada estava dando certo, estava tudo dando errado.
Deus agora estava mostrando para o povo por que aquilo estava acontecendo. Não era apenas coincidência, não era apenas fruto da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que o seu templo fosse reconstruído. Porém, esta vontade foi contrariada pelo povo e agora Deus estava mostrando para eles, através de acontecimentos pontuais, como a seca, por exemplo, que Ele não estava contente com seu povo. Deus estava impondo a eles um jugo duro, sim, um jugo duro. Porém, o povo ainda não havia se dado conta disso. O povo talvez não tivesse dado conta que estavam pecando contra Deus e não estavam prosperando, porque Deus, Ele pesara a sua mão sobre eles. Lá em Ageu, no capítulo 1, versículos 6 e 7, isto é plenamente explicado por Deus. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Deus estava chamando o povo à reflexão. Ora, por causa da rebeldia desse povo, ele foi levado para um cativeiro de 70 anos. Agora, novamente, pecaram e deixaram de lado as coisas de Deus para cuidarem de seus próprios negócios. Aqui nós temos uma aplicação pessoal, gerenciando crises. A crise estava estabelecida ali nas cercanias judaicas. Os líderes, Zorobabel, Josué, não encontravam uma maneira de fazer o povo voltar ao trabalho. Deus então monta um gabinete de crise, e nós estamos vivendo agora em 2020 vários gabinetes de crise sendo montados. Nós estamos vivenciando este fato acontecendo em várias cidades, acontecendo em vários lugares ao redor do mundo. Gabinetes de crise sendo montados para gerenciar a crise imposta pelo Covid-19, pelo coronavírus. E ali também, naquele momento, havia um gabinete de crise montado pelo próprio Deus. Ele envia 2 profetas para animarem o povo e seus líderes. Os líderes precisariam também ser animados. Os líderes também precisariam receber um impulso, uma injeção de ânimo. Esses profetas seriam gerentes dessa crise. Não usariam retórica humana, embora essa seja muito útil, mas nas mais diversas situações elas se encaixam. Porém aqui, nesse caso pontual, as retóricas não caberiam, não teriam lugar, não teriam efeito. Eles não usariam essas retóricas humanas, porém, eles usariam algo muito precioso, algo muito sublime, porque eles precisariam de uma coisa mais eficaz no combate a seus inimigos. Isto era a palavra vinda diretamente da boca de Deus. Falariam em nome do próprio Deus. O Deus de Judá agora iria mudar por completo a situação desfavorável em que o povo se encontrava. Em nossa vida, também nós somos chamados para fazer parte de alguns gabinetes de crise. Muitas pessoas se socorrem conosco para que ajudemos em momentos difíceis pelos quais elas estão passando. As mais diferentes situações vivenciadas por essas pessoas fazem com que elas nos peçam ajuda. Contamos com discursos retóricos? Sim, contamos com esses discursos retóricos. Palavras de efeito? Sim, muitas vezes são necessárias. Chavões também, muitas vezes são usados. Podemos lançar mão de tudo isso. Mas o que mais importa, o que realmente importa, é buscarmos a direção de Deus para que Ele use nossos lábios, assim como Ele usou os lábios de Ageu e Zacarias, e assim nós falarmos da vontade de Deus para com as pessoas que nos pedem socorro. A importância dos profetas para a igreja de hoje. Lá em Provérbios, no capítulo 29, na primeira parte do versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Em algumas versões, não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia é fundamental. A presença do profeta é indispensável para a igreja ainda nos tempos atuais. Mas a igreja precisa de verdadeiros profetas, porque nós temos também a figura do falso profeta. E temos a obrigação de provar os espíritos para ver se procedem da parte de Deus. O próprio Jesus nos advertiu quanto a isso. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20.
Vou ler para você. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nenhum profeta, e aqui vai uma dica fundamental, nenhum profeta vai, em nenhuma hipótese, contrariar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está encerrada, está prescrita e não tem qualquer variação. Qualquer profeta que fale algo que não está na Bíblia, imediatamente deve ser refutada a sua profecia. A figura do profeta é muito importante na igreja de hoje, mas nós devemos saber se o profeta fala da parte de Deus ou não. E o próprio Jesus nos deixou esta dica fundamental: pelos frutos conhecereis os profetas. E nós sabemos que muitos profetas que estão aí estão pela vontade de Deus, mas infelizmente muitos falsos profetas também estão em nosso meio. Nós falamos sobre a pandemia que nós estamos vivenciando neste ano de 2020 e muitos profetas, muitos falsos profetas se levantaram e continuam se levantando, falando coisas que contradizem a palavra de Deus, palavras sem conexão, palavras fora do contexto, e tudo isso deve ser analisado por nós. Sim, analisado por nós. Sim, filtrado por nós. A palavra é para nós, a profecia é para nós. Nós não devemos receber tudo aquilo que vem até nós. Nós devemos provar para saber se é da parte de Deus ou não é. Se não é, fique tranquilo, refute. Não queira para você algo que não pertença a você. Não queira para você algo que vem em sua direção, mas não é da parte de Deus. Prove os espíritos para ver se são da parte de Deus. Dica fundamental em se tratando de profecia. Deus mostra a vitória para o seu povo. Deus mostra ao profeta que ele estava estabelecendo uma grande vitória aos seus servos. Você pode acompanhar isso em Zacarias, no capítulo 4, versículos 5 ao 10. E ali nesta passagem que nós acabamos de mencionar, diz assim, lá em uma certa altura: Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele te trará pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Tão logo recomeça a reconstrução do templo que havia sido estagnada por 15 anos, os inimigos voltam. Os inimigos que estavam ali sempre monitorando o povo de Deus, sempre observando o povo de Deus, agora veem que a obra é reiniciada e voltam. Está lá em Esdras, capítulo 5, versículo 3. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? O povo de Judá estava sendo constantemente monitorado por seus inimigos. Então logo o trabalho recomeçou, na verdade, os inimigos se achegaram. E não pararam aí. Lá em Esdras capítulo 5, versículo 4, diz assim: Disseram-lhes, mas, e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Olha a ousadia daquele povo. Sinta a ousadia desses inimigos, querendo saber, querendo que fosse relatado, querendo que tudo o que eles estavam fazendo fosse completamente detalhado para eles. Olhem só o ímpeto desses homens. Claro, eles já haviam conseguido com que o povo parasse o trabalho. Eles já haviam conseguido com que o povo parasse a obra. Eles por força, eles também por força de decreto real, haviam conseguido com que o povo parasse a obra. Mas o povo de repente começa a reconstruir, o povo de repente começa a restabelecer o templo, e aí eles, claro, não gostam. É logicamente uma atenção especial àquele povo estava sendo dispensada pelos seus inimigos.
E esta atenção era 24 horas. 24 horas o povo estava sendo monitorado, o povo estava sendo observado, o povo estava sendo vigiado. Deixa eu abrir um parêntese aqui. E logo já vou fechar. Nós todos somos constantemente monitorados. Monitorados por pessoas que gostam de nós, monitorados por pessoas que nos apreciam, monitorados por pessoas que têm por nós um carinho, têm uma afeição, pessoas que nos consideram, pessoas que muitas vezes têm em nós um grande exemplo, pessoas que nos tomam por referência. Nós somos monitorados por essas pessoas, mas também somos monitorados, somos observados por pessoas que não gostam de nós, esperando um mínimo vacilo, esperando um mínimo deslize da nossa parte para que elas possam contra-atacar ou para que elas tenham um assunto para falar de nós, para murmurar de nós, para nos ofender. Então nós estamos sendo 24 horas monitorados por pessoas que gostam de nós e por pessoas que também não gostam de nós. Mas nós temos que cuidar disso. Nós somos referências para muitas pessoas. Nós servimos de exemplo para muitas pessoas. Mas também nós temos inimigos à volta. E a pior coisa é o inimigo que não é declarado. Aquele inimigo que chega sorrateiramente. Aquele inimigo que chega com palavras que a princípio seriam palavras de devaneio, a princípio seriam palavras afáveis, a princípio seriam palavras positivas em nosso favor, porém a intenção no coração dessas pessoas, elas são perversas, elas destilam o mal. A pior coisa é o inimigo não declarado, porque o inimigo declarado nós conhecemos, estamos preparados para eles. Agora o inimigo que não é declarado, aquele que se faz de amigo, aquele que se faz de companheiro, aquele que muitas vezes está ao nosso lado, mas esperando que nós venhamos a cair, este é o pior inimigo. E nós temos que estar sempre com a guarda levantada. Nós temos que estar sempre com o escudo levantado para nos proteger, para nos alicerçar e pedir a graça de Deus para que nós venhamos sempre a trilhar caminhos retos e jamais cair. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Ele é o Deus poderoso que nos guarda e que nos livra dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Fecho aqui esse parêntese. Os inimigos, eles tentaram parar a obra, eles tentaram parar por intimidação. Cada vez que o povo tentava reconstruir, eles estavam ali, juntos, cercando o povo. E o povo desanimou, não queria mais reconstruir, o povo voltou para suas casas, enfim, nós já trabalhamos esta parte, mas agora eles viam que o templo estava sendo reerguido, eles viam que a obra recomeçara e por intimidação eles tentaram parar a obra. Como da vez anterior, quando detiveram o trabalho por meio do medo, agora tentavam também o mesmo remédio, mas esse remédio foi em vão, esse remédio foi fracassado, esse remédio não teve efeito. Não houve ali repercussão às suas palavras. O trabalho não iria cessar. Esdras capítulo 5, versículo 5. Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Deus estava gerenciando aquela obra. Lembre-se, o gabinete de crise estava montado e Deus estava presenciando aquele gabinete, presenciando o povo, presenciando o trabalho do povo. Deus era o presidente desse gabinete, estava fortalecendo o povo e animando os seus servos. Os inimigos não interfeririam naquela obra, porque Deus, Ele havia assim determinado. A obra vai recomeçar e a obra não vai parar novamente. Os inimigos não interferem na obra até que tenha uma posição oficial do rei acerca daquele negócio. E chega essa posição oficial, o decreto real acerca da reconstrução. O rei Dario I, em 522 a.C., Dario I ou Dario o Grande assume o Império Persa. Esse
não é o rei Dario mencionado no livro de Daniel, não faça confusão. O rei Dario de Daniel é um e esse é um outro rei Dario, ok? Dario I tinha uma atitude amigável para com seus súditos. Dario I manifestava uma condição cordial para com os judeus. A ideia de Dario é que os povos conquistados pudessem voltar às suas terras, pudessem voltar às suas vidas, desde que, claro, obedecessem ao império, desde que, claro, obedecessem, não é, às ordens do rei, às ordens palacianas. Ao ser interpelado, lá está em Esdras capítulo 5, versículos 6 a 17, o rei Dario permite que a obra prossiga, ou seja, agora os inimigos não podem mais deter a obra. O decreto real agora favorece o povo de Deus. O decreto real agora favorece a reconstrução do templo. A volta da edificação do templo. Enfim, o trabalho de edificação do templo é retomado. Os líderes Zorobabel e Josué tomaram novamente o controle da situação e o povo se dispôs a retomar a obra. Algo interessante aqui é sobre o material para a construção do templo. Segundo alguns comentaristas, o povo teria se utilizado do material destinado à edificação do templo para construírem suas próprias casas. O povo havia pego, segundo alguns comentaristas, o material que era para reconstruir o templo e construíram suas próprias casas. E Deus ordena que o novo material seja buscado. Está lá em Esdras, está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, Deus não se importa com que o povo tenha utilizado o material do templo para fazer suas casas, mas agora ordena que um novo material seja buscado nos montes para que a casa dele, a casa do Senhor, o templo do Senhor, seja restabelecido. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos uma palavra que é emblemática, ela vem da parte de Deus, mas também ela é um pouco mal interpretada. Ela talvez não seja muito bem compreendida. Vamos a ela. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como assim a glória desta segunda casa será maior que a da primeira? Logicamente, Deus estava se referindo ao templo. Mas o templo de Salomão, o templo original, ele era suntuoso, ele era fantástico, ele enchia os olhos. As pessoas olhavam para aquele lugar majestoso e sentiam-se extasiadas. O templo levantado por Zorobabel, o templo levantado pelo povo sob a liderança de Zorobabel, com o auxílio de Josué, o sumo sacerdote, com o apoio de Ageu e Zacarias, era infinitamente menor. Quem conseguiu ver o primeiro templo e agora estava vendo o segundo, muitos daqueles que voltavam cativo, alguns, a minoria, haviam também estado lá em Judá, foram levados cativos e agora estavam com uma idade muito avançada, 70 anos no cativeiro. Eles não sentiam, talvez, ao olharem para aquele templo, o encher dos olhos conforme o templo original de Salomão. Então, como nós entendemos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O primeiro templo foi o grande sonho de Davi. O grande projeto da vida de Davi era reconstruir, na verdade era construir, não existia ainda, era construir o templo do Senhor. Porque a arca do Senhor não tinha um local para habitar. E Davi queria que a arca do Senhor repousasse em um local muito suntuoso, um local muito especial. Só que Deus não permitiu que Davi reconstruísse o templo. Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem de batalhas, era um homem de guerras, e Deus não queria que uma pessoa assim reconstruísse o templo. Então Deus diz para Davi que ele não iria reconstruir o templo, mas Deus permite que o filho de Davi, que a posteridade de Davi reconstrua o templo. Então Deus entrega a Salomão a sublime tarefa de construir o primeiro templo, o templo original, o chamado Templo de Salomão. Era templo do Senhor, mas por Salomão ter sido o construtor, também é conhecido como o Templo de Salomão. Davi entrega as plantas, entrega o projeto para Salomão, e Salomão então dá início à obra. E a obra ela foi
magistral, era uma obra suntuosa, era uma obra fantástica. O primeiro templo não poderia ser comparado, nunca mais o templo teve tamanha glória. Agora o próprio Deus, ele estava empenhado na construção do segundo templo. E Deus prometia ao povo que iria habitar neste lugar. E aqui vem a explicação desta expressão. Logicamente, a glória efetiva de Deus não caberia naquele templo. O próprio Salomão havia, durante a dedicação do templo ao Senhor, dito: Senhor, este lugar não consegue amparar a tua glória, nem os próprios céus conseguem, nem a própria terra consegue. Este lugar, ele é infinitamente inferior. A glória de Deus, logicamente, não poderia ocupar aquele espaço. Porém, era uma representação da presença de Deus. Deus estava falando com isso que estaria morando com o seu povo. Deus falava com isso que estaria habitando com o seu povo. A glória da primeira casa era o esplendor externo. Era imenso e feito com os materiais mais nobres e caros. Porém, o ouro e a prata jamais poderiam ser comparados com a glória de Deus. Deus não precisava de ouro e prata porque Ele era dono desses metais. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, nós lemos: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa seria a bênção e a presença do próprio Deus em meio ao seu povo. Por isso, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa eu pegar aqui um gancho para fazer uma aplicação pessoal sobre a presença de Deus conosco. Não importa se o templo exterior, a igreja onde você cultua a Deus, seja um suntuoso palácio ou um galpão reformado. O importante é ali prestar o melhor culto ao Senhor, prestar a Ele a melhor dedicação, dedicar a Ele a melhor adoração. Nós estamos ali de corpo e alma e também espírito, com foco total nos momentos que passamos na casa de Deus. Ou seja, se você está focado, se você está concentrado, se você tem o único objetivo naquele momento de cultuar a Deus, de glorificar a Deus e também receber uma bênção de Deus, não importa se esse local ele é revestido de joias, ele é revestido de ouro, de prata, ou se é um local que fora utilizado como depósito, por exemplo, anteriormente. O importante é a presença de Deus naquele local. E esta presença de Deus, ela é manifesta pela graça de Deus para com o povo que o busca, para com o povo que está ali de coração aberto e contrito para prestar-lhe o melhor culto, a melhor adoração. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana à beira do poço, ele disse para ela: virá o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A mulher falava ali que a adoração para eles em Samaria não era respeitada pelos judeus, que deveriam adorar em Jerusalém. Os judeus diziam que em Jerusalém que haveria de ter um culto realmente de adoração a Deus, porque Jerusalém, antes do reino ser dividido, era o centro da adoração. E quando o reino foi dividido, ali em Samaria resolveram fazer o seu próprio culto. Mas Jesus disse: nem aqui nem lá. O verdadeiro adorador vai adorar em espírito e em verdade. E é isso que Deus quer de nós, que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade, independente do local em que nós prestemos esta adoração. O nosso templo espiritual, o nosso corpo, deve ser dedicado a Deus e ao seu louvor. Nossa mente deve estar voltada sempre para a vontade de nosso Deus. Sua presença deve estar em nosso lar, nossa casa, onde também estaremos louvando a Ele com nossas atitudes, com nossa vontade de fazer a vontade dEle e fazendo sempre aquilo que é bom, aquilo que Deus espera de nós. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Chegamos então ao final da nossa aula de hoje, ao final do nosso comentário da lição número 5. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Quero deixar um convite para você assistir os vídeos que estão indicados.
eu quero convidar você para assistir a nossa playlist, a você fazer uma maratona nas nossas playlists. Muito obrigado a você que deixou o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você ainda não comentou, comente. Deixe o seu like aí também. Isso tudo é muito importante e nos ajuda no nosso trabalho. Apoie o nosso trabalho e nós estaremos fazendo sempre o melhor. É o nosso compromisso para com você, fazendo sempre o melhor para que nós possamos juntos estar vivenciando as maravilhas da palavra de Deus. Muito obrigado então. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.